Lembrei de falar uma coisa que é uma estratégia top, assim, se a gente for elencar dessas estratégias de manejo que a gente tem falado dessas situações mais críticas do dia a dia com as crianças. A primeira coisa que a gente sempre fala assim é dar duas alternativas para ela, né? Duas alternativas aceitáveis, né? Então vamos supor, agora é hora de tomar banho. Você quer ir de cavalinho, você quer ir pulando num pé só, você quer, ou enfim, né? A gente vai dar banho nos animais ou a gente vai dar banho, vai levar outro brinquedo pro banho, né? Então, essa ideia de dar sempre duas alternativas para a criança é uma coisa muito frequente que ajuda demais. É assim, uma das primeiras coisas que a gente tenta antes de passar para as próximas quando essa não dá certo, né? Sempre frisando, né? Que, enfim, a falta de fórmulas mágicas a gente vai tentando as diversas estratégias, mas essa no geral dá certo. E uma vez eu comentando isso com uma colega, né? Ela falou assim: bom jeito de manipular o seu filho. E aí eu queria falar disso. Na hora que eu escutei isso, eu falei, nossa, será que eu tô manipulando meu filho? Porque a princípio você pensa assim, eu tô fingindo que eu tô dando opções pra ele escolher, mas na verdade pra ele fazer o que eu quero. Eu tô manipulando meu filho? E fiquei pensando sobre isso. E agora eu dei uma gugada na definição de manipular para poder pensar de novo sobre isso, né? Porque na hora eu pensei como uma coisa muito negativa, né? A manipulação que a gente tem, né? A noção de manipulação é de que não é algo legal de se fazer. E na hora eu pensei, né? Isso já faz meses essa conversa, e eu peguei e falei assim, não, eu acho que não é manipular, porque ao contrário, eu tô dando a possibilidade dele escolher diante de uma situação que ele ainda não tem repertório de tomar decisões totalmente sozinho de resolução de problemas, né? Então, eu tô dando possibilidades. E ao contrário, eu tô respeitando a possibilidade dele escolher. E o outro ponto é que eu não tô pensando só em mim, eu tô pensando principalmente nele, porque eu tô cuidando dele e ele precisa de certos cuidados, né? Por outro lado, agora, quando eu fui dar essa bugada e ver a definição de manipular, as definições que eu encontrei não são necessariamente tão negativas quanto eu pensei na época. Então, as definições têm a ver com influenciar, assim, a mais próxima, na verdade. Uma tem a ver com manejo, então, assim, como você maneja alguma coisa, como você manipula um objeto, você está manipulando, né? Ou o quanto você, que seria essa mais próxima, o quanto você influencia alguém para se comportar de uma dada maneira, né? Então, manipulação não necessariamente tem a ver com controle, né? Até porque a gente tá falando aqui conversando de diversas situações em que mostram que com certeza a gente não tem controle nenhum, né? Quanto mais a gente não tem controle da gente mesmo, quanto mais do nosso filho. Mas eu acho que a gente tem que pensar no propósito, né? Então, eu acho que essa cultura do controlar o filho é uma coisa bastante presente, então a gente sempre se questiona o quanto a gente traz isso de querer controlar o filho, mas na verdade a gente tem que parar e pensar o quanto a gente respeita, o quanto a gente dá autonomia e o quanto a gente está priorizando o desenvolvimento dele, né? Então, muito melhor eu dar opções, fazer com que ele consiga... Enfim, cortou aqui, mas é muito melhor a gente pensar em dar opções, em tomar decisões, deixar o funcionamento mais leve, do que ter uma postura muito mais autoritária, que a gente pode falar disso depois também, de outro assunto, que é o quão prejudicial é a gente ter um estilo parental autoritário, né? Enfim, eu só lembrei dessa situação porque é uma estratégia que a gente usa bastante, que funciona bem. Então, uma das primeiras coisas que geralmente orienta os pais é dar opções para ele, das opções que sejam aceitáveis, porque ele vai participar da decisão, ele vai se envolver, né? Vai se sentir participante, atuante, vai se interessar mais por aquilo e vai realmente optar, de repente, por uma forma que seja mais agradável e que não seja impositiva, né?
E ao mesmo tempo a gente não perde a firmeza, a autoridade de fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então a gente não pode ser permitido de, tudo bem, então não faz, ou... então, assim, a gente tá mantendo, tá tendo a firmeza de manter o que precisa ser feito, mas a gente tá sendo gentil de dar opções para que ele escolha e se interesse, enfim, né? Além de a gente desenvolver cognitivamente essa capacidade de tomada de decisão. Então, sobre essa história do manipular ou não manipular, acho que talvez a gente manipule, mas eu acho que é o que a gente tem que pensar no propósito, né? Então, essa conotação negativa do manipular é porque geralmente a gente tem somente o interesse próprio. É lógico que tem meu interesse, eu quero que as coisas funcionem melhor, que a minha vida seja mais fácil, né? Que o comportamento dele não dificulte as coisas, mas se a gente tem um propósito que é direcionado para a criança, para o desenvolvimento dela, para aquela situação, não, talvez a gente esteja manipulando nesse sentido, de manejar, né, a situação, de favorecer com que algo mais positivo aconteça. Deem a opinião de vocês, que depois eu comento do que o pessoal acha, concorda, discorda, se essa estratégia é manipular ou não, se manipular... Duas coisas, se essa estratégia é manipular ou não, e se manipular necessariamente é ruim ou não.